Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais um módulo desse canal Pecuária Alta Performance. O que a gente vai discutir então nesse módulo? Vamos discutir um pouco sobre estação de monta. Só voltando um pouquinho, nos módulos anteriores a gente discutiu sobre a parte de gerenciamento, gestão. A gente viu a importância de organizar os dados, as informações dentro da propriedade rural. A gente falou no segundo módulo sobre eficiência reprodutiva, as dificuldades, os problemas. Porém, a gente discutiu que existem sim ferramentas, estratégias para conseguir melhorar essa eficiência reprodutiva. Então, nesse módulo, a gente vai iniciar como a gente começa a organizar para melhorar essa eficiência reprodutiva. Uma das principais formas é organizar uma estação de monta. A gente sabe, de uma forma geral, as fazendas, os pecuaristas ainda trabalham de uma forma geral com estação de monta ao longo de todo o ano. Então as vacas ficam com os touros ao longo de todo o ano. Mas será que isso é um problema? Será que vale a pena melhorar, implantar uma estação de monta? Então quero mostrar para vocês alguns pontos para a gente discutir e chegar ao final desse módulo para apresentar. É viável organizar uma estação de monta. O primeiro ponto, como a gente deve começar para implantar uma estação de monta? Então é normal que as vacas fiquem aí com os touros na maior parte das propriedades todo ano. O que a gente precisa? Primeiro passo, retirar os touros dessas vacas por pelo menos 30 a 60 dias. Chamar um médico veterinário habilitado que venha à propriedade e faça um diagnóstico de gestação, que pode ser aí de forma precoce, com gestações aí a partir de 30 dias. Feito esse primeiro exame, o que então a gente vai fazer? Separar então as vacas que estão gestantes para aguardar então que essas tenham parto, e as vacas que não estão gestantes, a gente programar quando será então o início da estação de monta. E será que existe a melhor época ou uma época mais indicada para se realizar a estação de monta? Então o que a gente observa de uma forma geral no Brasil, o Brasil central, que é onde a gente vê o predomínio de pecuária, de criação de bovinos, de cria. Então o que a gente observa? Normalmente, onde se concentra o período de estação de monta? Nos meses do ano, no período onde a gente tem um aumento das chuvas e isso leva então um aumento da produção de forragem. Então a gente tem pasto em quantidade e em qualidade. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que um dos principais fatores que geram essa vaca ter uma baixa eficiência reprodutiva é a falta de alimento. Então o que a gente precisa? Organizar a estação de monta para períodos onde existe oferta de alimento. De uma forma geral, então qual é esse período? Então normalmente a gente organiza a estação de monta para iniciar entre os meses de outubro a novembro, e essa estação de monta normalmente no primeiro ano a gente organiza para que seja entre 5 a 6 meses. E posteriormente, conforme o manejo que será implementado na fazenda, a gente consegue então diminuir por volta de 15, 30 ou até 45 dias por ano, chegando em uma estação de monta de aproximadamente 90 a 120 dias, que seria uma estação de monta ideal para a maior parte das situações das fazendas do Brasil.
Qual é a importância? Será que vale a pena? Essa é sempre a pergunta que o pecuarista nos faz. Mas qual é a diferença entre o touro ficar com a vaca todo ano ou o touro ficar com a vaca só em uma determinada época do ano? Podemos levantar aqui alguns benefícios. O primeiro benefício, se o período de acasalamento de estação de monta ocorre entre os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, onde a gente espera que ocorra os nascimentos. Como já vimos, a gestação da vaca, bós índicos, é de 9 meses e 15 dias. Então os partos ocorrerão entre os meses de julho, agosto, setembro e início de outubro. Qual é o benefício? A vaca tendo parto nessa época, normalmente, de uma forma geral, é uma época onde é um período mais seco, então temos menos chuvas. O bezerro que nasce nessa época tem menos problemas sanitários, principalmente problemas respiratórios e de diarreias. Então esse bezerro sofre um pouco menos. Além disso, quando a vaca tem uma necessidade, uma demanda maior de produção de leite pro bezerro, isso já estamos muito próximo do momento onde começa o período das águas, das chuvas. Então, fornecendo alimento, essa vaca então tem uma maior produção de leite. No mesmo ponto, essa vaca também, tendo mais leite, tendo mais pastagem, esse bezerro também começa a ter um maior consumo de pastagem. Então, tendo pasto de boa qualidade, esse bezerro consegue ter um melhor desempenho. O que a gente observa? Existem vários trabalhos que demonstram avaliações de, conforme a data de nascimento, o peso dos bezerros ao desmame. E esse é o maior impacto e eu poderia linkar como o principal objetivo e benefício de se implantar uma estação de monta. Os bezerros que nascem nos melhores meses para nascimento, que seria os bezerros de agosto, setembro e outubro, então a gente fala, os bezerros que vão ali popularmente nas fazendas, a gente fala bezerro carimbo 7, 8 e 9, são sempre os bezerros mais pesados. Existem trabalhos, experimentos que demonstram que o bezerro que nasce nessa época, carimbo 7, 8 e 9, comparado aos bezerros que nascem em, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, existe uma grande diferença no peso, que pode chegar aí a 10, 15, 20 quilos. Então esse é o benefício. Bezerros que nascem na época mais correta do ano, têm menos problemas sanitários. Esse bezerro consegue ter um melhor desempenho, um melhor ganho de peso. E isso promoverá ao desmame, que normalmente ocorre entre 7 a 8 meses, um bezerro mais pesado, que no momento da venda terá então um melhor preço de venda. Outro benefício, o bezerro que nasce entre os meses de julho, agosto e setembro será desmamado entre março, abril e maio, que historicamente é o momento de melhores preços desse bezerro. É o momento que o invernista, aquele que compra bezerro para fazer recria e engorda, tem necessidade de comprar esses bezerros, porque ele já vendeu o boi gordo dele. Então aqui a gente pôde observar vários benefícios de se implantar uma estação de monta. O primeiro passo, então, retirar os touros das vacas, realizar um diagnóstico de gestação e, com a assessoria de um médico veterinário, organizar o melhor época do ano para se implementar essa estação de monta. E depois acompanhar o desempenho desse bezerro, pesagens desse bezerro, que é o que eu quero mostrar para vocês lá na prática. Vamos lá para a prática para acompanhar o desempenho desses bezerros? Bom, pessoal, estamos aqui então agora no curral
Aqui é um lote de bezerros e bezerras nascidos no mês 8, então de agosto, que a gente discutiu a melhor época do ano para nascimento. Então, para a gente comprovar, vamos acompanhar então o peso aqui de um bezerro para demonstrar isso. Então agora esse bezerro está por volta aí de 7 meses, nos próximos dias aí, então será comercializado. Vamos acompanhar aqui a identificação e a pesagem desse animal. Então aqui a gente pode observar, então o animal já identificado, aqui a gente pode observar o peso. Então o animal aí com aproximadamente 7 meses, 233 quilos. Então o animal aí no momento da comercialização terá aí por volta aí dos seus 240, 250 quilos. Então vejam o benefício, o animal que nasce em épocas mais propícias do ano, então isso devido à organização da estação de monta, são animais mais pesados. Qual que é o benefício? Hoje existe uma grande tendência de se vender bezerros por quilo vivo. Então um animal mais pesado terá uma melhor comercialização no momento dessa venda. Então a propriedade acaba sendo mais eficiente e conseguindo uma melhor lucratividade. Então essa é a dica, organizem, procurem uma assessoria veterinária e organizem uma estação de monta. É um dos primeiros passos para conseguir uma alta eficiência reprodutiva. Era isso que a gente precisava discutir nesse módulo, aguardo vocês no nosso próximo módulo. Um grande abraço e até a próxima.